Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Esse programa Fechamento nessa semana em que o IBGE divulgou mais um dado da inflação, a inflação de abril, 1,06%, a maior desde 1996, um índice que acumula 12% de alta no ano e nos 12 meses. A Petrobras voltou a reajustar o preço dos combustíveis, os caminhoneiros fizeram um protesto, ameaçam entrar em greve, os preços não param de subir no supermercado, as pessoas têm dificuldade para comer, para comprar, para viver, para pagar o aluguel, para comprar o gás, mas nada disso importa porque o Bolsonaro só pensa em uma coisa, em como melar as eleições de outubro. Nessa semana em que poderia ter se falado de vários assuntos, na semana em que, inclusive, ele demitiu o ministro de Minas e Energia, para criar mais uma desculpa em relação à falta de vontade do governo ou de estratégia do governo para conseguir conter o aumento do preço dos combustíveis que se alastra pela economia, ele voltou mais uma vez a questionar as eleições, as urnas eletrônicas, o processo eleitoral, como a gente vai ver rapidamente nesse vídeo que a Natália vai mostrar para a gente. Tive com o presidente do partido, o PL, há poucos dias, e como está na legislação eleitoral, nós contrataremos uma empresa para fazer auditoria nas eleições. Agora, deixo claro, até adianto para o TSE, essa auditoria não vai ser feita após as eleições. Uma vez ela contratada, a empresa já começa a trabalhar. A empresa vai pedir ao TSE, com toda certeza, uma quantidade grande de informações. Essa sanha golpista que o Bolsonaro repete todo dia e que é apoiada por uma larga faixa dos militares, eu até diria que ela me parece muito mais profunda do que alguns jornais costumam aí a dizer. Eu acabo de, por exemplo, de ler num site que os supostos generais ou oficiais bem pensantes das Forças Armadas, eu abro aqui um parênteses para quem quiser rir, então os oficiais bem pensantes não estariam ligados ao Bolsonaro. Mas a pergunta que o Brasil tem se feito aí nesses últimos dias, e até o mundo, dada a manifestação também de integrantes do governo dos Estados Unidos, vai ter golpe? O Brasil corre um risco dessa eleição não ser aceita, a depender do resultado? Que tipo de golpe poderia vir pela frente? O que nós vamos enfrentar? Quem poderia impedir? O que está em jogo daqui até outubro? Para conversar com a gente sobre esse assunto, sobre outros assuntos também relacionados às eleições e ao momento do Brasil, a gente recebe hoje o deputado federal Rui Falcão, que é também um dos coordenadores da campanha do presidente Lula nessa nova campanha aí na corrida eleitoral. Rui Falcão, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite, bem-vindo. Bom, boa noite, obrigado pelo convite, Sérgio Lírio. Quero cumprimentar os colegas que estão aí também te acompanhando, agradecer o convite da Carta Capital, uma publicação independente, combativa, bom jornalismo, sou leitor assíduo e assinante. Mas eu acho que essas ameaças de golpe, elas vêm sendo reiteradas. Rui, desculpa, rapidinho, perdão, deixa eu só rapidamente aqui apresentar o pessoal também que está, como você disse, que divide esse programa aqui, a Thaís Reis Oliveira. Thaís, boa noite. Boa noite, Sérgio, boa noite ao deputado, boa noite a todo mundo que nos acompanha. E o Maurício Tuzvo. Maurício? Boa noite, Sérgio, boa noite, Thaís, boa noite, deputado, boa noite, pessoal. Desculpa ter interrompido, diga lá, Rui. Não, eu não quis saudá-los porque estava esperando a sua apresentação, não quis tomar o seu lugar. Mas, Thaís e Maurício, bom estar aqui com vocês também. Já nos falamos aí anteriormente por telefone e tal. Bom, eu acho que o Bolsonaro, quando diz que só Deus tira ele de lá, é o ápice de uma campanha orquestrada que tem por objetivo testar a possibilidade de melar as eleições, mas, ao mesmo tempo, através de bravatas desse tipo, manter aglutinada a sua base de fanáticos, né? E fugir dos temas que preocupam o povo brasileiro, que você mencionou aqui no começo. É a inflação que está corroendo
não só o salário dos trabalhadores, mas setores da classe média, que já têm dificuldades de pagar as mensalidades escolares, os planos de saúde. Ele está arrebentando com a economia brasileira e agora, ao colocar no Ministério das Minas e Energia um bolsonarismo raiz, que é esse sachicida, que promete privatizar a Petrobras, que é um atentado, mais um atentado à soberania nacional. A gente sabe que eles não têm condições de fazer isso, não têm apoio para fazer isso, não têm tempo para fazer isso, mas é uma atitude de diversionismo para fugir do aumento do diesel e dos aumentos que se seguirão na gasolina, no querosene de aviação e principalmente no gás de cozinha, que as pessoas estão comprando no crediário, Sérgio. Eu vou muito à periferia, conversar com a população da periferia de São Paulo, as pessoas estão falando em 10 prestações o gás de cozinha, 5 prestações. E, além disso, os planos de saúde pública, a educação, os vetos nos programas da cultura, quer dizer, a Lei Paulo Gustavo, que ele vetou, a Lei Aldir Blanc II, que ele vetou também. Enfim, é um desastre nacional e ele insiste em se manter no poder, denunciando as urnas pelas quais ele foi eleito, inclusive, tentando introduzir um controle militar sobre as urnas, propondo apuração paralela, e agora mais esse escândalo das mordomias de um grupo de militares que ganham acima do teto constitucional. A matéria dessa semana dos jornais mostrando que a pessoa está tendo rendimento de 1 bilhão nesse ano, dobrando os salários numa casta que está em torno dele, e ele mesmo beneficiado por um salário de militar e um salário de presidente. Agora, deputado, só uma questão antes de abrir também para os demais participantes. O quanto a gente deve temer o risco de alguma tentativa de melar a eleição, de um golpe, de uma confusão tipo Capitólio? O quanto isso está no radar deveria estar no radar de todo mundo, e o quanto isso pode ser real e concreto? Então, todo mundo diz que as bruxas não existem, mas podem existir, né? Então, nós concluímos agora um estágio da campanha do presidente Lula, em que nós agregamos 7 partidos e lançamos um movimento Juntos pelo Brasil. Vamos juntos pelo Brasil. Isso é uma maneira também de, ao mesmo tempo que a gente defende a democracia, criar um sentimento nacional, um grande movimento que permita não só afastar Bolsonaro do governo pelas eleições, mas também unir a população em defesa da democracia e dos problemas principais que a população enfrenta hoje. Então, esse é o melhor caminho. Povo na rua, povo mobilizado, povo organizado, é o único antídoto possível contra o golpe. E agregar os mais amplos setores em torno desse movimento, que defenda a soberania nacional, que defenda a redução das desigualdades sociais, que defenda acabar com a fome no Brasil, com a fila do osso, porque a fome voltou. Tem aqui agora o acampamento na Praça Princesa Isabel, querem cercar ali com grades, botar o povo cercado de grades. Então, isso na capital do estado mais desenvolvido economicamente no país. É a desindustrialização, é o fechamento de fábricas. Então, é preciso que a gente consiga convencer a população que esse governo não dá mais. E, através da mobilização, da consciência, da organização, dos comitês que nós estamos constituindo também, suprapartidários, barrar qualquer tentativa aventureira que ele seja encorajado a fazer. Inclusive, acredito até que há setores das Forças Armadas também que não vão embarcar numa aventura desse tipo. Mas você tem razão, é preciso estar vigilante, é preciso combater essas tentativas, alertar a população para que isso não venha a se consumar. Deputado, muitas pessoas têm discutido na imprensa e nas redes sociais o quão importante seria para frear esse afã golpista do Bolsonaro, esse estado de golpe que permeia a sociedade agora,
que o presidente Lula vencesse em primeiro turno essas eleições. Isso está no radar do PT, e eu pergunto ao senhor também, como um líder petista, um parlamentar, um jornalista que acompanha a comunicação de perto agora e que fez, no passado, críticas a essa aliança do PT com Geraldo Alckmin. É importante vencer no primeiro turno? É importante, de fato, que a gente tenha essas alianças amplas? Ou a questão está em outro lugar? Não, veja, a eleição está programada para se realizar em 2 turnos. Então, o nosso planejamento, a nossa estratégia, a distribuição dos recursos, ela está programada para 2 turnos. Evidente que as pesquisas de hoje, a última pesquisa da Quest, apontam a possibilidade de uma vitória no primeiro turno. Isso seria muito importante, porque você ganharia tempo, você teria melhores condições. Mas há quem ache até que seria bom ter uma disputa de segundo turno para que as propostas pudessem ser cotejadas frente a frente. E as alianças que foram feitas, elas estão amparadas também num programa de transformação e reconstrução do Brasil. Então, quem está vindo para a campanha, como foi o caso do ex-governador Geraldo Alckmin, se espera que agregue outros setores da nossa campanha nesse amplo movimento de vamos juntos pelo Brasil, né? As contradições que ocorreram na disputa por um outro tipo de alternativa, uma maioria se formou em outra direção. Então, agora se trata de fazer a campanha nesses parâmetros, esperando que essa aliança ela possa se ampliar ainda mais. Embora tanto o MDB como o PSDB não estejam na aliança, há setores, há lideranças desses partidos que já estão participando desse movimento Vamos Juntos pelo Brasil. Estiveram, inclusive, no ato do dia 7, lá no Expo Center, né? Então, é essa a nossa preocupação de que a campanha seja ampla, que ela possa atrair setores que hoje não estão se manifestando, inclusive, contra o Bolsonaro, mas que tenham uma previsão de que não necessariamente a vitória ocorrerá no primeiro turno. Eu queria lembrar, Thaís, se você me permite, em 2006, às vésperas do primeiro turno, houve uma avaliação de que o não comparecimento no debate da Globo seria um desgaste menor do que ir a um debate em que o presidente seria fustigado por vários opositores e que tinha gordura para queimar e que nós estávamos prestes a ganhar no primeiro turno. Isso não aconteceu. E a primeira semana do segundo turno, ela teve um bate-cabeça muito grande, porque justamente nós não havíamos nos preparado para o segundo turno. Então, foi preciso readequar a campanha, lançar aquela campanha de que o nosso opositor era a favor das privatizações. Isso virou a campanha e, curiosamente, o nosso oponente, naquela ocasião, teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. Então, não vamos, à luz da experiência passada, não vamos deixar de ter um planejamento para 2 turnos. Deputado, é muito interessante essa questão que a Thaís coloca, né? A gente está sempre acompanhando vários grupos aí no WhatsApp, né, de vários partidos, tal, né? A gente como repórter, e uma discussão que tem crescido nos últimos tempos é essa da oportunidade de fazer o Lula ganhar no primeiro turno para evitar até que entre o primeiro turno e o segundo ocorra balbúrdia no país, né? Já que o presidente Bolsonaro está apostando no tumulto. E mais particularmente, deputado, nos últimos 2, 3 dias, tem crescido o seguinte tema: vamos conquistar votos do Ciro. Aqui no Rio de Janeiro, isso está extrapolando o PT, a aliança, já está no PDT, tem setores do PDT que vão fazer campanha informal já para o Lula. Eu pergunto para o senhor, existe essa orientação no partido desse voto útil dentro da esquerda, de convencer os ciristas, o PDT, o Lupe, um parêntese aqui, falou uma coisa muito engraçada, que ele não quer se unir com o Lula, porque senão o Lula convence ele, né? Como é que está essa discussão? Então, já há uma manifestação do candidato a governador de Minas Gerais pelo PDT, o Miguel, que, mesmo estando no PDT, já disse que fará a campanha do presidente Lula.
Eu acho que as pessoas têm direito de ter suas candidaturas, de mantê-las. Eu acho que o ex-governador Ciro Gomes faz uma estratégia errada de atacar o presidente Lula, atacar a nossa campanha. Não tem dado resultado para o crescimento de intenção de voto nele. E, com o correr do tempo, com a entrada da campanha a partir de agosto, a campanha para valer, não a pré-campanha, eu acho que essa divisão entre civilização e barbárie, entre democracia e ditadura, entre quem defende os direitos humanos, quem é a favor da tortura, isso aí vai se acentuar e, inevitavelmente, haverá um deslocamento, na minha opinião, tanto de setores que hoje estão com o Ciro, estão no centro também, como também haverá um deslocamento dos arrependidos. Aliás, já está havendo um pouquinho disso, de quem abandonou o Bolsonaro para apoiar o Moro, está voltando agora. Então, vai ser uma eleição plebiscitária e não haverá espaço para a terceira via, na minha opinião. Aliás, como disse o governador Alckmin no Vamos Juntos pelo Brasil, só há uma via, e a via é o presidente Lula. Agora, deputado, voltando aqui à questão da ameaça, desse clima golpista, a elite brasileira, ou pelo menos as suas representações sindicais, não se manifestam. A Fiesp não fala nada, a CNI não fala nada, muito menos a área do agro. O mercado financeiro é o que é. O senhor falou em mobilização de rua, mas a gente tem visto a grande dificuldade que tem sido fazer grandes mobilizações de rua no Brasil, entre outros fatores, ainda pelo rescaldo da pandemia, de tudo que aconteceu. As instituições brasileiras também são o que são. Parte do problema que a gente está vivendo hoje é culpa do próprio Supremo, ou pelo menos culpa do ministro Barroso, que, se achando muito esperto, resolveu convidar os militares para participar da comissão lá do TSE e acabou levando uma espécie de cavalo de Troia para dentro da Justiça Eleitoral. As instituições brasileiras, ao contrário do que as pessoas pensam, aparentemente não funcionam. A pergunta que eu faço é o seguinte: se o cabo e o soldado resolverem fechar o Supremo e fechar o Congresso, quem é que vai deter? Pensando o seguinte: as manifestações até agora mais contundentes, fora, obviamente, dos opositores, né, de quem está na eleição, saíram da Casa Branca e, de certa forma, de algumas lideranças europeias. O senhor acha, pensando nisso, quem seria capaz de deter? E, segundo, uma possível rejeição a um golpe no front externo seria o grande impeditivo da consolidação desse golpe? Não, eu acho que houve outras manifestações também, mesmo no âmbito Supremo. Acho que o ministro Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes têm respondido do jeito deles a essas ameaças. E tem uma questão que eu acho que interessa aqui no Brasil também. Se você vai dar um golpe, esse golpe, e nos estados, e a eleição dos governadores e dos deputados. Então, quero lembrar que, em 64, houve uma ilusão, por isso que o golpe, inclusive, naquela ocasião prosperou, porque se entendeu aquilo como um pronunciamento militar, e que era um freio de arrumação, e as eleições já estavam convocadas para 1965, Juscelino era candidato, Lacerda era candidato, e, na verdade, essa ilusão custou 21 anos de muito sofrimento, de muitas mortes, de muito exílio. Então, eu acho que há uma cultura também nesses setores, entre os parlamentares, entre os prefeitos e tal, de que não haverá apoio para esse tipo de manifestação. Sobre os setores empresariais, né? Eu acho que os empresários, em geral, eles estão acompanhando a conjuntura, estão vendo o momento mais exato para se manifestarem. Aqui ou ali você vê manifestações sobre determinadas políticas do governo que eles não estão apoiando.
Na Fiesp, que você citou, eu acho que está tendo um deslocamento de pessoas que estão lá na Fiesp. Eu confio muito que o presidente da Fiesp, o Josué Gomes da Silva, pode se posicionar no momento devido. Eu vi um movimento, um artigo, inclusive, do Ricardo Sender, fazendo um chamamento ao empresariado. Eu acho que, pouco a pouco, eles vão começar a se manifestar nessa direção. Ainda há uma esperança na tal da terceira via. Muitos deles acalentam esse sonho de que possa haver alguém que não seja nem Lula nem Bolsonaro. Na medida em que os meses vão avançando, as semanas vão avançando, eu acho que isso vai se clareando. Sobre a mobilização popular, quando começa mesmo a eleição, quando começa precisamente o rádio, a TV, é que a população vai se interessando mais amplamente pela política e pelas eleições. É a conversa de boteco, é a conversa no transporte e tal. Não teremos grandes manifestações, eu acho, como ocorreu em 2013, mas acho que a população vai tomar interesse pelas eleições e vai apoiar esse movimento. Deputado, para além da relação histórica que os militares brasileiros têm com a política institucional, a nossa Constituição abre uma espécie de brecha para que eles se miscuam dessa maneira nas eleições, infelizmente, e desde 2013, muitas figuras importantes da caserna têm dado declarações que flertam com o golpismo ou declarações desbragadamente antipetistas. No eventual governo Lula, a partir de 2023, como reconstruir essa relação com os militares? Bom, você tocou num assunto, além de outros aqui que são importantes também, é a questão da tutela militar, que é, na interpretação deles, assegurada pelo artigo 142 da Constituição. Eu não falo aqui pelo governo Lula futuro, falo pelas minhas opiniões. Eu acho que, para que o Brasil aprofunde a democracia, é preciso, entre outros temas, da outra interpretação desse artigo 142 da Constituição. Se não se quer revogá-lo na inteireza, pelo menos o seu final, suas frases finais lá, o parágrafo final precisa ser removido. Para isso, há outros temas também. Como é que você vai fazer com o teto de gastos? Ontem o presidente já disse que não quer teto de gastos, não vai ser irresponsável, não vai ampliar o endividamento do país, mas com o teto de gastos você não pode reconstruir o país, você não pode retomar obras paradas, você não pode dar mais recursos para a saúde e para a educação, enfim, não dá para governar com o teto de gastos. Então, ou tem uma maioria parlamentar com apoio popular também para remover esse entulho, que não é só entulho a partir do golpe do Temer, mas o entulho que vem desde o acordo para caminhar para a Constituição de 88, ou você, com o tempo, não vai instalar agora, mas você abre o debate, como aconteceu no Chile e em outros países, de ter uma Assembleia Constituinte. Mas são ideias minhas, são opiniões minhas, isso naturalmente vai ter que ser debatido pelo governo que se instalar sob o comando do presidente Lula. No PT, nós já temos isso como uma resolução de Congresso, de ter como um dos caminhos para o país a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte livre, democrática e soberana. Mas é um debate do PT e nós estamos numa campanha que é mais ampla que o PT. Tem os aliados, tem outros setores que não sei se teriam a mesma compreensão e estão juntos nesse movimento agora de vamos juntos pelo Brasil. Deputado, ainda sobre essa questão da segurança, é muito interessante de observar que desde da saída da Dilma do poder, né, desde o golpe que tirou a Dilma, a narrativa no exterior, sobretudo na Europa,
do que acontece no Brasil é bem diferente do que a mídia, os principais veículos da mídia, que os maiores, mais ricos, fazem por aqui, né? O senhor é jornalista, sabe disso. Em relação ao Lula, a mesma coisa, né? A prisão do Lula, e depois, quando o Lula foi solto, a candidatura do Lula, tudo é visto com muito alívio na Europa em relação ao que o Brasil se tornou com o Bolsonaro. A capa da Time está aí para comprovar isso. Aí eu pergunto para o senhor, a gente já vê artigos das pessoas se preocupando com a segurança das eleições e também com a segurança do próprio Lula durante a campanha. Como é que estão os contatos internacionais em relação a isso? É evidente que a gente não vai pedir para ninguém acompanhar a eleição, isso já foi descartado, mas existe uma preocupação internacional. Como o PT está trabalhando esse apoio internacional para que a gente chegue na eleição com o mundo inteiro prestando atenção no que está acontecendo aqui? Não, a candidatura do Lula foi muito bem recebida no exterior. Ele foi recebido em vários lugares como estadista que é, né? Eu, inclusive, não chamo o Lula de ex-presidente. Eu continuo chamando o Lula de presidente do Brasil. Eu acho que, no devido tempo, nós devemos ampliar esses contatos. Tem aí essa questão de Puebla, que o nosso pessoal participa, é um movimento amplo também. Tudo isso significa respaldo e proteção para tentativas de golpe. O Sérgio Liro mencionou o pronunciamento mais efetivo que houve foi esse do chefe da CIA e agora dessa senhora cujo nome me foge agora, que também passou o mesmo recado, uma pessoa da diplomacia americana, esteve aqui no Brasil recentemente, e dizendo que qualquer tentativa de melar as eleições, de desrespeitar o processo das urnas e não respeitar o resultado, não teria nenhum tipo de apoio e geraria um isolamento e um repúdio enorme de quem fizesse essa tentativa. Então, eu acho que isso também desencoraja aventuras de setores que estão se dando conta que isso não seria bem-vindo, né? Então, eu acho que é preciso manter esses contatos, e eles querem saber muito essas entrevistas que o Lula dá, os posicionamentos que ele vai adotando, e tem uma cobrança que não dá ainda para ser paga, que é qual efetivamente o programa que o governo Lula vai defender. Por que não dá ainda para apresentar com todas as letras isso? Porque é um programa que não é só do PT. Então, já debate com os outros partidos, já agora uma comissão para ver quem são os representantes que vão trazer sugestões para esse programa. O PSOL, por exemplo, apresentou 12 pontos para o programa. O Lula até brincou lá na homologação da candidatura dele pelo PSOL, que o programa era muito recuado, né? Que dava para fazer tudo aquilo brincando e tal. Naturalmente era um xiste ali, uma brincadeira e tal, mas é preciso ouvir esses setores que participam da aliança e outros setores também que queiram opinar. Está se pensando, inclusive, em criar uma plataforma para receber sugestões de setores, de entidades, antes de fechar o programa. Mas há uma expectativa do chamado mercado também, de quais as medidas se adotaria. Querem saber quem são os ministros. Ninguém nomeia ministro antes de ganhar a eleição. Eu remeto aqui também para 1994. Você e a Thaís, eu acho que nem tinham participação nessa época. O Sérgio Lírio já acompanhava um pouco. Mas, em 94, o Lula, em março, abril, estava com mais de 30%. E o Fernando Henrique estava começando a aparecer nas pesquisas. Então, o antigo Jornal do Brasil, que era um jornal de peso naquela ocasião, formava opinião e tal, o Jornal do Brasil começou a listar quem seriam os ministros do governo Lula, né? E eu me lembro que veio o Plano Real, eu era presidente interino do PT naquela época, chamei o presidente Lula e falei, olha, era bom a gente botar as barbas de molho, parar com esse negócio de ministro, porque esse Plano Real aí pode trazer problemas para nós, né? E foi o que se viu, né? O Fernando Henrique começou a crescer, o povo se
entusiasmou com o Plano Real, R$ 1 vale $1 e tal, e nós caímos nas pesquisas e não fomos nem para o segundo turno em 94. Então, esse negócio de nomear ministro, começar a fazer planos futuros, isso aí precisa ser levado com cautela, até porque isso reforça a ideia do salto alto, da vitória antecipada, que gera paralisia na campanha e subestimação dos adversários. E o Bolsonaro não está morto. Quem faz tudo o que ele já fez, todas as desgraças que ele trouxe para o país, e ainda tem aí quase 1/3 de apoio na população, não deve ser subestimado. Ô, Rui Falcão, eu só queria dizer que você está enganado, porque o Maurício é mais velho do que eu, tá? Ele não parece, não. Aliás, o Maurício é mais velho do que eu só queria dizer, eu queria fazer esse registro. Fora isso, eu queria... A gente recebeu vários... tá certo. A gente recebeu vários comentários aqui, vários. O Ricardo, por exemplo, diz: desculpe-me outros companheiros, mas penso que o Rui Falcão é mais brilhantemente do PT. E tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para você, para o senhor, mas antes eu queria só aproveitar que eu estava falando do Maurício, fazer um comentário aqui, porque o Olha Já, que não está seguindo aqui, diz que o Maurício lembra fisicamente o Zelensky. Eu também queria explicar essa situação, porque o Zelensky tem uma estratégia mundial, ele tem vários clones ao redor do mundo para se proteger do Putin, o Maurício é um deles. Então, às vezes, o sujeito que está ali... Vocês estão achando que vocês estão chamado de muita coisa. Inclusive no jornalismo, mas Zelensky... Parece então, mesmo. Então, às vezes, o pessoal acha que quem está falando lá é o Zelensky, não, é o Maurício, mas é a estratégia do Zelensky para se proteger. Caso, por exemplo, o Putin resolva fazer alguma coisa, ele atinge o Maurício, não o Zelensky. Não é isso, Maurício? Não, mas, Rui, uma das perguntas aqui é do Isaías, o Isaías Cândido, ele pergunta: e a Petrobras, como é que fica? Eu emendo isso aqui, peço licença ao Isaías, e também incluo nessa a Eletrobras. E se a Eletrobras viesse para privatizada antes das eleições? O que o PT faria nesse caso? E também no caso da Petrobras, não dá tempo, mas o que é possível fazer em relação à Petrobras depois? Então, sobre a Eletrobras, a gente fala para um público mais amplo, além da perda de soberania energética, pelo peso que a Eletrobras tem no sistema de geração e distribuição, vai aumentar mais ainda a conta de luz. É bom o pessoal ficar alerta, que a conta de luz vai subir mais se privatizar. Mas o presidente Lula já deu declarações, e nós, parlamentares, também já temos alertado, inclusive os eventuais interessados na privatização da Eletrobras. Isso está criando insegurança jurídica, inclusive, porque determinadas privatizações podem ser revertidas. Então, uma questão como da Eletrobras, bom, agora tem uma inovação. O Bolsonaro está querendo mudar o sistema de privatização da Eletrobras, o que vai exigir que o Tribunal de Contas da União reexamine o processo. E eu quero crer que, se isso invadir o segundo semestre, não vão conseguir privatizar a Eletrobras. Nós estamos trabalhando nessa direção. Sobre a Petrobras, eu acho que, num governo Lula, nós vamos ter que recuperar a Petrobras, ou seja, a Petrobras era uma empresa de desenvolvimento, ela tinha possibilidade de criar, como na indústria automobilística, que tem toda uma rede de autopeças, de fornecedores, a Petrobras cumpria esse papel, era o que a gente chamava do poço ao posto. Eles foram fracionando a Petrobras, entregaram a distribuição, entregaram os gasodutos, agora a Petrobras paga aluguel dos gasodutos que vendeu. A indústria naval, por exemplo, com 100 mil operários, está reduzida a 2 mil. Quer dizer, para você reindustrializar o país, além de recuperar o BNDES, entre outras medidas, você tem que recuperar a Petrobras. Ela não pode ser uma petroleira comum
que extrai petróleo e vende petróleo bruto para o exterior para importar refinado. Então, todas as petroleiras mundiais, as grandes petroleiras, elas são integradas. Aqui a gente está fazendo o contrário. Então, tem que voltar a ter um papel para... Não é fácil isso. Você precisa, eventualmente, recomprar ações, porque ela está fragmentada entre os acionistas. Então, hoje o lucro é para distribuir para os acionistas e não para reinvestir. Então, eu acho que vai ter uma política de recuperação da Petrobras. Defendê-la, fazer que ela tenha aquele papel novamente, dar curso às refinarias que foram paralisadas, porque nós vamos precisar de refinar o petróleo aqui e mudar esse sistema de concessões e impedir que eles mudem de todo o regime de partilha para ficar tudo no regime de concessão. A partilha era importante, eles acabaram com a história do financiamento para a saúde, para a educação, estão acabando com a política de conteúdo nacional, enfim. Há todo um processo de reconstrução da Petrobras que faz parte também de recuperar a economia, fazer o país voltar a crescer, criar emprego de qualidade, enfim. É um movimento estratégico do novo governo ter a Petrobras no centro do programa de reconstrução do país. Deputado, eu queria falar um pouco a respeito de campanha, de novo. O senhor citou há alguns minutos as eleições de 2006, que foram as últimas eleições que o presidente Lula disputou como candidato a presidente, ironicamente contra o Alckmin, que agora é vice. E, enfim, há muitos comentários na imprensa e no debate público em geral a respeito de desafios da comunicação dessa campanha contra uma máquina bolsonarista que dominou as redes sociais, dominou o Telegram, que criou uma rede de fake news. Que diferenças o senhor vem notando em relação a essa campanha, até mesmo a campanha de 2018 e algumas anteriores, e que caminhos a gente pode esperar que a comunicação institucional da campanha do Lula vá tomar nos próximos meses? Bom, eu estou chegando agora, junto com o companheiro Edinho, o prefeito de Araraquara, para ter uma ação mais concatenada em tudo aquilo que a gente tem e apresentar um plano para essa fase da pré-campanha e também para a campanha que vai ter, além das redes sociais, vai ter o rádio e a televisão no chamado horário eleitoral, que não é gratuito, mas é assim chamado, né? Nós estamos fazendo um diagnóstico da situação das nossas mídias. Nós temos uma capilaridade muito grande no país, os diretórios do PT, os parlamentares, e, naturalmente, as estratégias que nós estamos discutindo, isso não é ponto para divulgação, naturalmente. É como o futebol, que o técnico não anuncia por onde vai atacar, quais são as jogadas ensaiadas e tal. Então, mas acho que está indo muito bem. Nós temos muita gente que ajuda, muita gente competente também. O Sidônio, que veio agora como chamado marqueteiro, né? Ele tem muita experiência, já fez várias campanhas. Eu estou muito otimista e nós vamos ter uma campanha muito bem feita, muito efetiva, nesse movimento de vamos juntos pelo país, né? Pelo Brasil. É preciso agregar também todas as redes, todas as campanhas também dos outros partidos, as nossas campanhas nos estados, né? Então, a tarefa que a nós cabe a direção política desse esforço, mas está indo bem. Sem áudio. Bem. Maurício está sem áudio. Desculpa aí, o Maurício está sem áudio. Ele teve que fazer uma rápida conferência com o Zelensky de verdade para as novas instruções. Maurício, você estava sem áudio, está ouvindo aí? Está sem áudio.
Você chamou ele de Zelensky, ele saiu. Acho que ele se ofendeu. Ele se ofendeu, se ofendeu. Não, está difícil, está difícil. É coisa do Putin. O Putin te bloqueou aí. Bem, enquanto o Maurício não volta, deputado, o senador aqui que também nos acompanha, ele pergunta sobre a reforma trabalhista. Neste ponto, qual é a ideia, se é que ela já está construída? É uma revisão ou uma revogação? Eu acho que não é um problema semântico, né? Nós não vamos voltar à Carta de 1943, evidente. Então, eu acho que a ideia é você extirpar tudo que representou em termos de precarização das relações trabalhistas, é você recuperar direitos que foram suprimidos pelo Temer, pelo governo Temer e também pelo governo Bolsonaro, e adequar as leis às novas relações, às novas formas de trabalho que surgiram, né? Então, você tem os trabalhadores para aplicativos, você tem hoje o home office. Então, suprimir o que foi de ruim, de quebra de direitos conquistados duramente, inclusive pelas classes trabalhadoras, e atualizar a legislação de tal forma que as empresas também tenham clareza, tenham transparência para as novas relações. O presidente Lula tem dito, como ele já fez em outras ocasiões, que isso tem que ter, como é que eu diria, negociação tripla, digamos assim, o governo, as empresas e os trabalhadores através de suas representações, né? Para que a gente tenha um mundo do trabalho não precarizado, com um nível de exploração tão grande, em que os salários estão congelados há 4 anos, pelo menos, em que todas as últimas negociações salariais têm sido realizadas abaixo, não estão nem repondo a inflação mais. É inadmissível um país que quer ser democrático e ter a classe trabalhadora submetida a esse tipo de julgo. Então, vai ter que mudar e revogar algumas coisas. Uma boa parte dessa legislação que precarizou as relações trabalhistas, que suprimiu direitos, e atualizar, adequando a formas que não existiam quando essas legislações foram instituídas, né? Bem, Rui Falcão, eu queria agradecer bastante. A gente, obviamente, teria muitos e muitos temas aqui. Quem nos acompanha fez aqui várias perguntas, vários elogios, mas, infelizmente, tanto para a gente aqui pelo horário do programa, quanto também para o senhor, que passou o dia inteiro aí em reuniões, tem outros compromissos pela frente, o tempo, infelizmente, foi escasso, mas não faltarão outras oportunidades de participação aqui no programa. A gente espera contar com o senhor aqui em outras ocasiões. Eu queria agradecer bastante a boa vontade, a clareza também dessa entrevista e da participação no programa de hoje. Tá bom, eu aqui agradeço o espaço, poder debater com vocês, com muita alegria aqui, e estou à disposição, seja como deputado, seja como um dos coordenadores aí da campanha do presidente Lula. Espero que a gente possa não só desbastar essas ameaças aí que aparecem todo dia, mas principalmente, do nosso ponto de vista, levar à vitória esse movimento amplo que é comandado pelo presidente Lula e pelo ex-governador Geraldo Alckmin. E aí realmente poder reconstruir e principalmente transformar o Brasil com reformas estruturais que há muito tempo são necessárias e até hoje nós não conseguimos realizar. Boa noite a todos. Deputado, só antes do senhor sair, só acompanha a gente aí rapidamente, porque para encerrar esse bloco aqui do assunto do golpe, que foi inclusive tema da capa da edição dessa semana, que estará nas bancas a partir de amanhã em São Paulo, vamos escutar rapidamente aqui o que o ex-presidente Lula disse a respeito dessa constante campanha do Bolsonaro para tentar desmoralizar o processo eleitoral. Vamos assistir, deputado, até a próxima.
Não adianta desconfiar de urna. O que você tem, na verdade, é medo de perder as eleições e ser preso depois que você terminar as eleições. Então, o Maurício ainda não conseguiu voltar, está com problemas lá, espero que ele volte em breve. Thaís, a gente tem uma reportagem essa semana que sai na revista, mas também eu acho que saiu no site, que a gente depois vai ouvir uns trechos aqui, mas desse um ataque, um outro ataque a etnias indígenas, né? Dessa vez não são os Yanomamis. Sim. Esse também é um ponto que está. Você acha que essa questão dessa pressão incisiva, desse cerco às etnias, aos povos indígenas, ele tem piorado? Quanto mais vai chegando a campanha, mais tensa tem ficado a situação? Olha, Sérgio, eu tenho a impressão de que, que a aproximação das campanhas, sim, aumenta a tensão entre, especialmente nessas regiões, como essa região onde vivem os povos Paracanã, no Pará, mas outras regiões onde você tem comunidades indígenas que estão circunscritas a uma reserva pequena, que convivem com garimpo, com agronegócio, com pequenas cidades ali no entorno, sempre foram regiões de muito embate, de violência, de episódios de racismo, mas eu acho que a proximidade das eleições, sim, acirra essas questões, mas o bolsonarismo em si deu para essas pessoas, é como se ele tivesse oferecido um sentido para esse ódio que estava permeando a sociedade. E eu não falo nem a respeito só a gente fala muito dos indígenas que hoje estão na Amazônia, no norte do país, que estão circunscritos em reservas isoladas, mas na minha cidade natal, por exemplo, que faz fronteira com o Paraguai, que foi uma região habitada pelos indígenas guaranis, a demarcação de terras indígenas levada a cabo pelos governos do PT produziu muitas tensões entre os cidadãos que vivem aqui, sejam latifundiários, sejam pessoas que têm pequenas propriedades, e conversando com as pessoas aqui, eu noto que o bolsonarismo deu uma espécie de vazão para aquele sentimento que já fermentava dentro delas, e em casos como esse de Paracanã, no Pará, isso é levado a extremos. Então, eu acho que o bolsonarismo deu linguagem, deu sentido, deu uma espécie de legitimidade para essa violência que tem fundo racista, preconceituoso, que é da disputa pela chance de poder dominar essa ou aquela localidade. Tem dois áudios que a gente tem aqui, que na verdade são citados na reportagem da Fabiola Mendonça, que sai também na edição que estará nas bancas amanhã. Eu vou pedir a Natália para rodar, que mostra muito disso que a Thaís está falando. Primeiro a gente vai ouvir um dos caciques pedindo ajuda, e na sequência a gente vai escutar um cidadão de bem, um desses empreendedores brasileiros do campo, dando a sua opinião do que deveria ser feito, né, em relação aos indígenas da região. Natália, se você puder rodar. Vamos começar primeiro pelo pedido de socorro, pedido de ajuda de um dos caciques, e depois essa opinião, vamos dizer assim, bastante clara e precisa assim, desse cidadão de bem em relação ao que ele acha que deveria ser feito com aqueles índios que atrapalham ali o bom desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Aí eu preciso de você aí ajudar meu povo, porque eu gravei o vídeo para você vir, e situação é muito bom para nós não, tá muito complicado aí, tá? E você, a Polícia Federal, o governo federal ajudar meu povo aí, tá? Então, obrigado aí, isso aí que eu queria falar com você aí, se tiver alguém, podia fazer a força para nós aí, tá? E agora vamos ouvir, então, o cidadão de bem, o homem branco, nem tão branco, talvez, sobre os índios. Aí esse filho da p, esse corno vagabundo desse cacique, desse índio vagabundo aí, anda ficando pedindo apoio. Tinha que primeiro matar enforcado de cabeça para baixo e puxando, aliás, rasgando, tirar o meio dele com serrote,
cortar ao meio desses índios. Bota esse áudio aí gente, pelo amor de Deus, bota esse áudio aí na rede social, tá? Que tem que rasgar os índios de serrote, cortando eles de serrote, de pouquinho em pouquinho, cada índio, só não as crianças dos índios que não, mas os adultos cortar de um por um, principalmente esse cacique vagabundo sem vergonha. E a gente aqui fazendo uma ponte entre esse conflito do campo e, vamos dizer assim, o conflito da cidade, ou pelo menos o conflito no Rio de Janeiro, o Maurício Tuzou, que está aqui de volta, depois de ter sido uma reunião emergencial com Putin para resolver alguns problemas, ver se consegue parar a guerra, ele voltou e vai nos contar um pouco da reportagem dele dessa semana, que trata dessa operação da polícia contra um bicheiro conhecido no Rio de Janeiro, que acabou dando no Rony Lessa. Maurício, o que é essa operação dessa semana e o quanto ela, vamos dizer assim, abre uma nova perspectiva na investigação do assassinato da deputada, da vereadora Marielle Franco? Sérgio, antes de entrar no mérito da matéria, quero falar que nossos privilegiados acompanhantes viram a guerra cibernética ao vivo agora, foram falar pela Tônia do Zelensky, a KGB já derrubou meu áudio, mas voltamos aqui, nós temos nossos caminhos alternativos. Mas, Sérgio, falando sério agora, é interessante que aqui no Rio, né, cara, há décadas, a gente brinca aqui, nos cariocas, que a única coisa organizada no Rio é o crime. É uma piada, mas de fato, existe há muito tempo no Rio, né, com origem lá no Jogo do Bicho, né, é uma relação promíscua, né, entre a contravenção, entre grupos policiais que depois deram origem às milícias, os grupos paramilitares, e também os antigos grupos de extermínio. Isso vem desde a década de 60, 70, não é novidade. E essa operação que foi feita a pedido do Ministério Público pela Polícia Civil essa semana, ela é muito interessante porque ela atinge a maior máfia de jogos de azar, das máquinas caça-níqueis, né, que estão hoje em dia são as que se operam mais, do Brasil, né? Ela tem 80% do seu negócio aqui no Rio, mas ela também tem ramificações no país inteiro. Essa organização é comandada pelo Rogério Andrade. O Rogério Andrade vem a ser sobrinho do lendário Castor de Andrade e está envolvido com um genro do Castor, Fernando Inácio, que foi assassinado em 2020, estava envolvido numa guerra sangrenta aqui mesmo no Rio de Janeiro, né, que ganhou manchete durante anos e anos. E o curioso, né, o interessante dessa história é que descobriu-se essa operação que o sócio, nessa organização, o sócio Rogério Andrade é ninguém mais, ninguém menos que o Rony Lessa, o executor da Marielle, né? Isso fez todo mundo pensar, poxa, esse novo dado vai trazer alguma luz à questão da Marielle, né? Saber finalmente quem foi o mandante. O Ministério Público do Rio está querendo saber isso, eles não acreditam que o Rogério Andrade seja o mandante, mas eles acreditam que a partir desses novos dados, dessas novas personagens que entraram, essa questão dos jogos de azar pode estar entrelaçada com a questão dos grupos de extermínio que começaram a graçar, sobretudo na zona oeste do Rio, depois que essa guerra dos caça-níqueis começou. O Rony Lessa era uma espécie de chefe da segurança, o chefe operacional do bando, né, do grupo do Rogério Andrade, e ele teria recebido, né, isso é o inquérito que mostra, a investigação, perdão, ele teria recebido uma espécie de carta branca para resolver de qualquer maneira a questão territorial e ampliar de qualquer maneira o domínio do grupo. Essa carta branca, esse salvo-conduto, acreditam os procuradores, pode estar também na origem do assassinato da Marielle, é uma nova vertente que se abre, e a gente conta isso na revista. Muito bem. Vou falar também agora sobre a área de cultura. Vamos ouvir a editora Ana Paula Souza. Ela tem aí, vai nos dizer um pouco do cardápio, bastante interessante nessa edição, dos temas de cultura. Natália, por favor. Oi, pessoal. Bom, hoje à noite está sendo reaberta aqui em São Paulo para o público a Cinemateca Brasileira, que passou 2 anos fechada por causa de uma crise enorme, uma crise institucional que foi agravada no governo Bolsonaro, mas que antecede o início desse governo, inclusive. Mas a verdade é que, depois de muitos dramas, demissão de funcionários, enchente, incêndio, a Cinemateca na Vila Clementino vai voltar à vida hoje com a exibição do filme Macunaíma, do Joaquim Pedro de Andrade. E na matéria que abre o Plural essa semana, eu conto um pouco qual é a situação da Cinemateca Brasileira. Então, a gente pôde andar por todos os laboratórios, pelo acervo, conhecer ali de perto aquele trabalho, e aí que a gente entende o drama que a instituição enfrenta, porque é comum se ouvir assim, digitaliza tudo. E não é assim, porque tudo que está lá é em película, e precisa de uma manutenção, de um restauro,
Vários materiais foram perdidos nesses 2 anos. Tem um depósito que tem um cheiro insuportável de nitrato, completamente apodrecido. Tem um outro que é dos acetatos, são diferentes materiais, que daí tem o famoso cheiro de vinagre das cinematecas, mas também você vê a película cinematográfica para fora da lata derretida. E acaba sendo muito simbólico do derretimento da memória brasileira também. Então, essa é a história principal do Plural essa semana. A Rita de Cássia Moreira e Gino ficou realmente bastante chocada com o áudio do cidadão de bem e fez o seguinte comentário: isso aí não é gente, é Satanás. Queria ver se alguém fizesse isso com alguém da família dele, desgraçado. Esse é o cidadão de bem do Brasil que nos quer nos salvar da comunização, desse privilégio que os índios têm no Brasil, que a gente sabe muito bem que são privilegiados, né? Tem aquele monte de terra que não fazem nada com ela, que poderia estar ali gerando riqueza para o Brasil. Mas não vem de hoje, tá, Rita? O Bolsonaro, como a Thaís disse também, o Bolsonaro deu um sentido para esse discurso, mas esse discurso vem lá muito atrás e foi defendido por gente hoje que se horroriza com o Bolsonaro. Isso era um discurso corrente, por exemplo, em alas do PSDB, a revista Veja e outros, a revista Veja, pelo menos, e outros fizeram, mas a Veja, pelo menos umas 3 ou 4 capas questionando as demarcações de terras indígenas, dizendo que isso era um absurdo, né? Como se o problema da agricultura brasileira não fosse um problema de produtividade. Já foi dito milhares e milhares de vezes, há estudos, vários estudos técnicos, acadêmicos, mostrando que daria para melhorar, aumentar em 3 ou 4 vezes a produção brasileira, que já é incrível, diminuindo a área plantada. O Brasil tem um problema de ainda muito grande produtividade, que está melhorando, obviamente tem uma tecnologia de ponta, uma agricultura de ponta, mas também tem muito aonde avançar, sem contar que quem invade essas áreas não é exatamente um negócio legal, nem um negócio muito produtivo, não é um negócio que traga renda e receita. Nós estamos falando de garimpeiro que trafica. Esses dias nós vimos aí policiais civis de São Paulo, policiais militares de São Paulo escoltando um carregamento de ouro, foram presos, né? Um carregamento de ouro não registrado. A gente sabe o que sai de ouro ilegal e como esse ouro, inclusive, financia o crime organizado e outras coisas. Então, tem um atravessamento de negócio, madeireiros ilegais, é isso que está. Isso é que, de certa forma, o bolsonarismo passou a representar. Então, este é um tema que deve esquentar muito nos próximos tempos e que é outro tema muito sensível, que precisaram de uma intervenção muito grande num próximo governo que não seja do Bolsonaro, né? E que as pesquisas mostram que será o governo do ex-presidente Lula, mas quem vier a ser o substituto do Bolsonaro, terá este cuidado, não só com o meio ambiente, mas com tudo que está no entorno, inclusive essas questões de invasão de terras indígenas, como um tema crucial que o mundo está olhando, né? O mundo cobrará do próximo presidente uma ação muito rápida e efetiva para resolver essas questões. Thaís, qual a sua dica da semana aí para o pessoal? Bom, a dica que eu tenho nós, da Carta para Além, da nossa publicação semanal, temos acompanhado também no site as negociações, os conchavos, enfim, para onde estão caminhando as alianças para os palanques estaduais das eleições. Então, eu convido todo mundo a acompanhar essa cobertura que é diária, que tem muita informação nova e bacana. E a respeito da ordem do dia, eu gostaria de falar de uma notícia que já foi, na verdade, confirmada, mas é que agora ganha o aval oficial da Polícia Federal. A Polícia Federal concluiu que os hackers responsáveis pelas mensagens que deram origem a Vaza Jato não obedeceram ao mandante e não receberam 1 centavo por isso, ao contrário do que bravateou o Sérgio Moro à época, ao contrário do que bravateou o bolsonarismo, que ele ainda integrava à época. Agora não resta nenhuma dúvida de que essa foi uma ação a motu próprio deliberada, mas que não envolveu um mandante, não envolveu nenhuma teoria conspiratória maluca, não envolveu dinheiro e que certamente ajudou a influenciar os fatos para que a gente estivesse aqui em 2022
com o presidente Lula concorrendo, seus direitos políticos reconstituídos e podendo, com grande chance de vencer as eleições. Maurício? Sérgio, são duas as dicas que eu vou deixar para o pessoal. A primeira é em relação aos próximos capítulos da preparação do próximo leilão do pré-sal, né? O ministro de Minas e Energia que assumiu, Adolfo Sachsida, até agradeço ao deputado Rui Falcão, porque eu não sabia como pronunciava, ele falou e agora estou repetindo. E sem trocadilho infame, ele é um partilicida, porque ele quer acabar com o regime de partilha, e vem uma proposta aí de fazer a contratação sob demanda, o nome técnico, né, que vai ser o principal ataque do governo Bolsonaro ao regime de partilha. Olho nisso. A segunda dica, também para a gente ficar de olho, foi anulado completamente agora a denúncia em relação ao Flávio Bolsonaro e rachadinhas, famoso inquérito lá do Queiroz, as rachadinhas, foi anulado aqui na Justiça do Rio de Janeiro, só que houve autorização para começar do zero. Aí, nos próximos dias, a gente vai saber se esse início do zero ele pode ser um recomeço de fato da investigação, lembrando que foram mais de 100, foram 106 quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico, que envolveu empresas e pessoas físicas também. Isso tudo foi anulado pela Justiça, não poderá ser utilizado, mas a Justiça permitiu que se reabra, se colete novas provas, e nos próximos dias a gente vai saber se vai ser uma nova investigação que vai ser aberta contra o Flávio, que vai ter certamente repercussão durante a campanha eleitoral, ou se essa anulação é mais uma vitória, confirma apenas a anulação anterior e o Flávio sairia ileso dessa. Cenas dos próximos capítulos aí. Eu queria registrar aqui um assunto que anda esquecido, que a gente falou bastante, todo mundo viveu isso, até está muita gente querendo esquecer, que é a Covid. O Brasil voltou a ter agora um leve aumento de mortes na média móvel, 100 por dia, mas eu queria registrar, na verdade, um número dos Estados Unidos, que é a prova do negacionismo. Os Estados Unidos bateu 1 milhão de mortos pela Covid, se distanciou um pouco do Brasil, mas o Brasil está ali na segunda colocação. Isso teve a ver, obviamente, com o negacionismo do governo Trump e com a dificuldade que o governo Biden teve de ampliar a vacinação, porque a polarização nos Estados Unidos, que é de fato uma polarização entre democratas e republicanos, que tem viabilizado o andamento das políticas, até das polícias americanas, tem até posto em risco a democracia nos Estados Unidos, levou a esse desastre. 1 milhão de mortes lá mostra que essa pandemia ainda tem um tantinho de chão para ser resolvida no mundo inteiro, e a gente não pode bobear, inclusive no Brasil também, quando a coisa aparentemente está melhor. E aqui também, onde eu estou, na Europa, onde também você tem ali cá a possibilidade de novas vagas, já está se falando uma sexta vaga, uma sexta onda na Europa, então nem tudo ainda está, infelizmente, nem tudo ainda está resolvido, está caminhando bem, fora esse número trágico dos Estados Unidos, mas nem tudo está resolvido, então continuar prestando atenção. Thaís, Maurício, mais uma vez, muito obrigado pelo partilhamento desse programa, né? E até a próxima. E agradeço a quem teve a paciência de nos aguentar até agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.